Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Os jogadores A têm se tornado cada vez mais os principais responsáveis pelo sucesso das empresas, o que, inclusive, tem ajudado muito a dar ainda mais destaque ao papel do RH na alta gestão das empresas. Mas como atrair, avaliar e engajar talentos de uma forma efetiva? No programa de hoje, nós vamos receber a Francine Grassi, vice-presidente de pessoas da Único, maior player de biometria facial e admissão digital do país, para nos contar sobre os cases, boas práticas de atração, avaliação e engajamento de talentos que ela tem. Muito bem. Esse programa chega até você com o oferecimento da For Sales Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing. Se você está assistindo ao programa pela primeira vez, ele é dividido em duas partes. A primeira delas é composta de perguntas mais estruturais, para a gente conhecer os principais conceitos, cases e boas práticas relacionadas ao tema de cada evento. E a segunda parte são perguntas para extrair as principais recomendações dos convidados sobre como os profissionais da RH podem melhorar a sua performance no tema em questão. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de toda quinta, às 7 horas da noite, no canal da For Sales do YouTube e, concomitantemente, em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então não deixa de seguir o canal da For Sales por aqui ou na plataforma de podcast preferida para conhecer os principais cases, tendências e boas práticas de RH em primeira mão. Francine, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você e sobre a Único, para a gente ter um pano de fundo aqui para o nosso bate-papo. Claro. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Sou Francine, contando um pouquinho de mim, eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Marília, vim para São Paulo para fazer faculdade, fiz administração, fiz direito, comecei a minha carreira dentro do segmento de vendas e desenvolvimento de negócios, então eu não sou uma RH que trabalhou o tempo inteiro em RH, eu tenho uma outra base de formação, e eu diria que minha carreira é dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco, os primeiros 13, 14 anos dentro dessa área de vendas, e os últimos 15 agora em RH, né? Passando por várias empresas. Sou mãe de 3 meninos, Lucas, o Bruno e o Rafael, e estou na Único há 8 meses, vindo aí de empresas com background sempre em tecnologia ou consultoria de TI. Minha última passagem antes da Único foi o Twitter, que eu fiquei quase 9 anos, e agora eu estou aqui na empresa, super feliz de estar fazendo parte dessa empresa, que a gente é uma empresa, né, cujo propósito é ser uma ID digital, né? Então, o que é uma ID digital? É uma forma de você ter identificação onde você pode ajudar as pessoas no Brasil e no mundo a fazer negócios, a se comunicarem melhor, fazer transações eletrônicas, autenticações online, enfim, inúmeras possibilidades que a tecnologia proporciona através da identificação digital. A Único, ela tem
dentre os produtos que a gente tem na Único, né, a gente tem 3 carros-chefes, uma é a biometria, que faz toda a parte de autenticação e identidades, a gente tem a assinatura biométrica e a gente tem um produto de admissão digital, que o ano passado, só o ano passado, ele foi responsável por admitir mais de 250 mil pessoas no Brasil todo, entre os nossos clientes, sem nenhuma necessidade das pessoas irem até a empresa. Então, simplesmente mandando os documentos via celular e fazendo todo o reconhecimento via depois facial e assinatura, com o processo completo, né, de admissão digital, que é realmente, acho que uma coisa muito importante para desburocratizar, vem aí com esse papel de desburocratização importante, de economia de tempo, economia de dinheiro, de papel, né, para toda a sociedade. Então, hoje a gente atende mais de 800 clientes, e a gente é basicamente uma empresa que está muito focada em tudo que é inovação de tecnologia para a identificação digital. Muito bacana. Francine, agora dando um pano de fundo do impacto do talento no negócio, né? Somando o Único, Twitter e tua experiência em consultorias de Executive Search, você passou praticamente os últimos 15 anos da tua carreira atuando na gestão, atração e gestão de talentos, né? Conta um pouco do que você descobriu nesse período sobre o tamanho do impacto de um talento nas empresas como um todo. Tá. Bom, as pessoas são, sem dúvida, o aspecto mais importante, né, e valioso de qualquer empresa. E eu fico muito feliz em ver que isso, hoje em dia, faz muito parte de uma filosofia de várias empresas. Então, antes, essa ideia de que o talento é a grande força de movimentação para o negócio, ela começou numa tendência muito ainda no empresa de tecnologia, mundo digital, mas hoje eu acho que isso já é uma constatação que todo mundo já percebeu, não tem nenhum segredo nisso. Mas o que eu acho que é uma coisa assim, super relevante e super impactante, só para te dar uma ideia, o ano passado a gente cresceu 180% em relação ao ano retrasado de negócio. Nós contratamos mais de 700 pessoas, que significou um crescimento da empresa em 230%. Então, você fazer essa contratação, hoje em dia a gente já está com 1.000 pessoas, né? 1.000 seres, a gente chama carinhosamente as pessoas dentro da Único de seres, são seres únicos. Você contratar e você trazer as pessoas nesse momento de crescimento acelerado, então, em empresas que estão nesse momento de crescimento acelerado, é ainda uma coisa infinitamente mais desafiante, né? Então, porque você tem todo o desafio do negócio que está vindo e você tem todo o desafio de atrair as pessoas para aquele negócio que está em constante mudança. Então, eu acho que o meu grande aprendizado, né, nessas coisas todas é sempre procurar fazer essa combinação do que as pessoas estão procurando, do que a empresa está procurando, olhando as pessoas que já estão dentro da empresa e fazer com que essa combinação seja a mágica que funcione para cada empresa, né? Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu estilo, o seu tipo de contratar, as suas referências, os seus valores. Então, a combinação, para mim, e saber fazer essa combinação nos momentos certos e refazer essa combinação e reolhar, para mim, isso é o que faz o grande aprendizado da gente entender de verdade o que é um talento para a empresa e por que ele é um talento para a empresa naquele momento. Uhum. Ilustrando um pouco melhor, né? Dentre os cases que você teve com atração e avaliação de talentos, conta aquele que mais evidenciou esse potencial do talento para mudar a história de um negócio, né?
Olha, eu poderia te citar vários casos, como eu te disse, assim, talentos, eles entram e eles rapidamente, você já vê eles transformando ou sua área ou a sua própria organização. Mas eu tenho um caso que eu gosto de contar, porque essa pessoa, ela não só impactou a empresa, como ela impactou a empresa do cliente. Então, a gente tinha uma pessoa que foi contratada, né? Começou com a gente como estagiária e foi efetivada, e ela é uma menina, uma mulher negra. E ela foi um dia numa reunião, né? Ela trabalhava na área de vendas, ela foi junto com o account executive, responsável pela o gerente da conta, né? Para pegar um briefing sobre uma nova campanha e eles que eles estavam distribuindo para todo mundo para apresentar. E ela ouviu o briefing e a campanha era um lançamento de uma nova linha de cosméticos para meninas jovens, para mulheres, né, mais jovens, negras. Ou seja, para ela, né? Era uma campanha que fosse lançamento cujo público-alvo era ela. Então, quando chegou dentro de casa e ela começou a sentar com essa account executive, ela estava extremamente incomodada e ela falou assim: esse briefing está errado. Esse briefing não está focando no quem tem que focar. Esse briefing, se eu pegasse esse briefing com o que ele teoricamente viria aqui de definição de um produto, eu não seria uma pessoa que iria comprar esse produto. Então, elas foram super ousadas e elas literalmente riscaram o briefing do cliente, reescreveram o briefing como, na perspectiva, elas achavam que elas deveriam ter recebido esse briefing e apresentaram o case para o cliente dentro do briefing que elas reescreveram. E elas explicaram por que elas fizeram isso. E isso foi tão impactante para o cliente. Foi um momento que eles tiveram assim que foi tão incrível que eles não só ouviram todas as sugestões, claro, elas venderam a conta, óbvio, mas isso foi tão impactante porque o próprio cliente foi olhar toda a cadeia dele interna de reposicionamento do produto, né, de como que ele ia fazer o targeting. Então, isso, para mim, é um talento que ele é capaz de impactar dentro, né, de casa, quanto num cliente. Então, eu acho esse case super sensacional, até porque estamos falando de uma pessoa que não era ainda, não estava, hoje ela está super ótima na carreira dela, mas ela não estava praticamente no início de carreira. Então, você vê que não precisa ser super experiente, ou você não precisa ter uma grande background, você precisa ter o olhar, né? O talento ele vem com esse olhar, com essa perspectiva, e isso vai sendo aprimorado e crescido ao longo do desenvolvimento profissional dele. Quer dizer, a grande questão é que são pessoas que geram impacto significativo no negócio como um todo, em todas as interfaces, né? Na maioria Exato. Das interfaces que eles estão envolvidos. Né? Exato. Agora, mergulhando um pouco nos... Desculpa te cortar. E tem a impetuosidade, né? E tem a segurança de sustentar uma posição que faz sentido, né? Então, isso que eu também acho que é uma coisa que é um diferencial nas pessoas que são esses talentos. Às vezes, muitas pessoas têm a ideia, tal, mas não tem como, né? Fala em inglês, não são bold, né? Não tem essa vontade ou essa iniciativa de realmente falar e sustentar essa posição. Então, isso eu acho isso bem legal. Bacana, bacana. Inclusive, logo em seguida, eu vou te perguntar um pouco desse conjunto de habilidades e atitudes de um talento, para a gente fazer esse contorno da persona do talento. Né? Entrando agora, Francine, nos comos, né, para atrair os melhores, para você, o que mais funcionou nesses 15 anos de experiência para atrair essas pessoas para as vagas que você conduziu? Tá, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ter é um processo bem claro, tá? Um processo claro, transparente, respeitoso,
que vai ser capaz de conduzir o candidato numa boa experiência com a empresa, né? Independente da contratação da pessoa ou não, o resultado final, o candidato tem que sentir que o tempo que ele investiu naquela conversa com a empresa valeu a pena. Ele aprendeu alguma coisa, ele saiu de lá com algum aprendizado, ele saiu de lá com uma visão que ele não tinha, e isso só é possível se você realmente consegue ter essa clareza, ter esse respeito, entender que cada candidato vem com uma bagagem, cada pessoa vem com o seu diferencial, e o processo, ele existe para ser seguido, mas ele tem que perceber essas nuances. Então, eu acho que esse processo claro, transparente e respeitoso seria, assim, a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é você ter uma capacidade de contar o que você está buscando, o que é o propósito da empresa, quais são os valores que a gente preza numa empresa, qual que é a nossa proposta, né? Hoje em dia a sociedade está cada vez mais pensando em compromissos sociais no longo prazo, né? Então, com comunidade, com meio ambiente. Então, se a sua empresa tem esse propósito, deixar claro. Eu até gosto. Outro dia eu li um artigo falando um pouquinho sobre a diferença de propósito e significado, né? Que a gente talvez tenha que mostrar o que é o significado desses posicionamentos com relação à sociedade enfim, o que a gente vai fazer de volta como empresa, o que significa isso para a gente e como esse significado passa para o candidato, para que possa existir essa combinação, né? Que eu acho que é essa combinação do que importa para mim como pessoa, como profissional, e eu ver refletido isso naquela empresa. Então, eu acho que essa segunda coisa é ter um bom equilíbrio sobre o que a pessoa busca com os valores e a cultura e o significado e propósito daquela empresa. Eu acho que a terceira coisa é assim, e agora falando um pouquinho da Único, nós estamos num negócio com uma capacidade de impacto enorme, né, na sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo. E esse potencial de gerar, né, esse crescimento, as nossas soluções, elas já estão presentes na maioria das fintechs, na maioria de bancos, em vários varejistas. Então, é um processo de crescimento que começou e que a tendência é continuar crescendo. Então, mostrar essa perspectiva de crescimento e esse real impacto que a gente pode ter, mas também deixando claro que, como toda empresa de crescimento, ou toda empresa que vai passar por uma transformação digital, fazendo um pouco uma associação com outras indústrias, vão ter ajustes no caminho, né? Vão ter ajustes, vão ter... eu falo assim, uma mentalidade Waze. A rota está lá, a gente vai recalcular a rota. Em alguns momentos a gente recalcula a rota, mas a gente sabe onde está o norte. Então, e que as pessoas ficarem confortáveis com esses ajustes, né? Com essas mudanças, às vezes um pouco de escopo, às vezes um pouco de área, às vezes um pouco de papel, mas deixar também isso bem claro, né? E a outra coisa que, dentro de um segmento de tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia. A gente não é uma empresa que tem uma área de tecnologia. A tecnologia é o nosso core. A tecnologia é o nosso produto. A gente vende tecnologia. Então, para as pessoas que são apaixonadas por esse tema ou que buscam uma proximidade com esse segmento, com esse setor, empresas como a Único, né, a gente especificamente falando, é um grande potencial ainda de crescimento junto com o crescimento da empresa, né? Então, eu acho que essas são as 4 coisas que eu listaria como as mais significativas. Uhum. Você diria que elas são ainda mais importantes para o talento em específico do que para os demais jogadores? Exato.
Eu estou dizendo um pouco do ponto de vista de atrair o talento, exatamente essa a perspectiva, né? Legal. Beleza. O que você concluiu pegando essa estrutura de e-commerce, né? Para realmente conseguir atrair talentos. De que forma elas cascateiam para o time de recrutamento e de talent acquisition, né? Ou seja, o que esse time precisa ter, na tua opinião, para conseguir atrair, executar essas diretrizes que você pontuou e, consequentemente, atrair esses talentos de uma forma efetiva? Tá. Eu acho que a pessoa de talent acquisition ela tem que ter uma grande profundidade sobre o que ela está procurando. Ela tem que entender o que de fato é o gap da área, ou às vezes não necessariamente um gap, ou que vai ser um próximo passo, para ela poder de verdade ter o radar nos lugares certos. Porque quando você vai abrir uma busca, né, você pode procurar em vários lugares, mas o teu radar focado nos lugares aonde potencialmente você vai encontrar pessoas que vão cobrir aqueles gaps ou aquelas requisições básicas que aquela vaga tá te pedindo, isso para mim é fundamental. Ele tem que ser um grande conhecedor do perfil, né? E como ele vai conhecer isso, ele tem que ter conversas, tem que ser um investigador, tem que questionar o gestor, tem que questionar a área e se aprofundar mesmo nessa questão antes de ir ao mercado. A segunda coisa, e aí fazendo até um paralelo, foi muito porque deu muito certo a minha mudança de carreira de vendas em recrutamento. Recrutamento foi a primeira área que eu entrei em RH, porque o recrutador, ele é um vendedor. Você tem que ter um discurso de vendas. E como você vai ter um discurso de vendas? Você tem que saber tudo sobre a sua empresa, todo sobre o negócio. Você tem que ter uma profundidade, um conhecimento do negócio muito grande, de tanto do que está acontecendo agora na empresa, quanto de planos futuros, quanto de eventuais erros que a gente já cometeu no passado. Enfim, essa bagagem de conhecimento sobre a empresa, ela tem que ser dada para o candidato, embalada de uma forma muito estratégica, né? Porque faz parte dessa conversa de conhecer. E o recrutador ele vai recrutar, ele recruta gente desde que está começando a empresa, no entry-level, até pessoas em fase de diretoria. Então, o repertório do recrutador ele tem que ser realmente atualizado, vasto e profundo. Ele tem que conhecer o negócio, ele tem que sugerir essas pessoas entrar em reuniões de vendas, entrar em reuniões de engenharia, entrar em reuniões de operações para eles entenderem dores, como as pessoas são medidas, porque isso aumenta esse repertório deles, né? A terceira coisa é ter um excelente networking. Então, como é uma área que fala com muita gente, você tem a oportunidade de criar um ciclo de contatos muito grande. E você manter essas pessoas que, mesmo num processo anterior, que às vezes não deu a combinação para o que você estava procurando, mas ficar com essas pessoas que são importantes no seu radar, ter uma conversa dentro do seu próprio networking de talent acquisition, trocar. Isso ajuda demais, porque isso pode encurtar caminhos, ou pode te dar soluções quando você não estiver encontrando uma alternativa. Porque é isso, gente. Né, o recrutador ele não inventa candidato. Adoraríamos ter uma maquininha que fala aqui é o candidato, job description, daqui sai a pessoa. Só que isso não existe, né? Isso não é. Então, como é que você vai fazer para encurtar, né, esses caminhos? Por exemplo, a gente teve 40% das vagas do ano passado fechadas por um programa que se chama Ser Indica Ser. Então, a gente usa o networking interno, os recrutadores são estimulados a usar o networking interno para fazer com que as pessoas indiquem
outras pessoas que possam sentar naquela cadeira e vai tecnicamente ter um bom desempenho, mas também vai ter um fit cultural, eles vão olhar em volta e vão achar que vai combinar uma combinação legal com o time. Então, isso é uma coisa muito, muito comum. Bons talentos costumam a te indicar bons talentos, né? Bons talentos para a tua empresa, uma indicação, ela provavelmente vai ser bem mais assertiva do que você ir às cegas procurando alguém. Então, eu acho que essas são dicas assim para a área do TA que pode agilizar um pouquinho e ajudar, né, nesse processo de busca desses talentos. Isso conversa bastante com um ponto que eu ia acrescentar aqui, Francine, que é o fato de que os maiores talentos eles têm menos propensão a estar ativo em banco de dados, ativo em busca de emprego. Então, para não dizer que são pessoas que raramente estão buscando emprego, né? Para não chegar nesse extremo, vou colocar de uma forma um pouco menos drástica, dizendo que eles buscam menos, estão menos ativos em bancos de vagas, né? E isso faz com que esse teu ponto reforce ainda mais o valor dele, né? Porque através do networking que você vai cavar fundo a ponto de achar essa pessoa que não está buscando ativamente, mas está aberta a ouvir algo muito melhor do que ela tem, né? Que eu acho que é o desafio de atrair um talento, né? Você conseguir identificar essa pessoa que não está buscando na maioria das vezes e achar esse match de interesses e momentos, né? E construir isso junto com o candidato, muitas vezes, né? Porque são pessoas que vão estar numa posição mais confortável, mais estável, entregando resultado, sendo reconhecido. Portanto, o recrutador ele entra como esse consultor, né? Que vai despertar o interesse que não está latente, né? Exato. Movimentar e vai construir essa análise junto com o candidato, não induzir, construir essa análise com o candidato de por que pode fazer sentido e por que não pode fazer sentido, né? Exato, perfeito. É isso mesmo. E Francine, agora, ainda nessa questão dos comos, né, atrair os melhores, eu queria finalizar te perguntando qual que é o principal erro que você viu as empresas cometerem nesses 15 anos de experiência, né, com Talent Acquisition, na hora de atrair os melhores. Qual que você destacaria que é o grande ponto de aprendizado? Olha, eu acho que um grande aprendizado é assim, você ter processos muito longos, tá? Processos com uma durabilidade muito grande e sem o candidato entender o porquê que esse processo tem que ser longo, porque alguns precisam ser longos, né? Mas nem todos precisam ser tão longos, né? Alguns precisam, de fato, um pouco mais de tempo para tomar uma decisão, ou um pouco mais de pessoas para participar daquela contratação, mas nem todos. Então, essa falta de consistência, um tendo um processo imenso e o outro não tendo, e aí, por que o processo é longo e por que ele tem que ser longo? Isso não ficar claro, porque o candidato também tem que saber se ele... De novo, você falou uma coisa, é um talento. Ele não necessariamente, às vezes, está procurando, né? Então, você precisa deixar claro para ele a quantidade de tempo que ele vai ter que investir num processo que talvez ele não esteja a fim de investir tanto tempo. Então, essa clareza de tempo, de duração, de etapas do processo, isso para mim eu acho que ninguém faz isso muito. Todo mundo fala, pô, mas é imprevisível. É imprevisível dentro de uma previsibilidade, né? Ele pode realmente... um processo de recrutamento, ele é um elemento vivo, né? Ele vai criando nuances ao longo do recrutamento, desde o momento que ele é startado. Então, a gente respeitando esse ser vivo que ele começa a ser criado, ele tem nuances. Então, você tem que começar a realmente dar um pouco de clareza para o candidato do porquê que ele é longo e quais as etapas e o que vai acontecer em cada etapa, né? Eu acho que isso nunca é falado para os candidatos.
Então, né, ter muita transparência e ter muita honestidade com relação ao tipo de processo. A segunda coisa, eu acho que é uma falta de retorno. Eu escuto muitos candidatos até hoje falarem que eles não tiveram retorno, o processo, eles assumiram que o processo acabou. 3 meses depois que eles fizeram 2 entrevistas, é que vem o retorno. 3 meses depois, o cara já sabe que ele está fora, né, do processo que ele começou. Então, uma falta de retorno, uma falta que é isso, de cuidar, é o que eu falei, a experiência do candidato, ela tem que ser positiva, mesmo que o resultado não finalize na contratação. A experiência, a gente tem que se preocupar com a experiência. Tempo é a coisa que as pessoas menos têm hoje em dia, é uma das coisas mais valorizadas que existe hoje em dia na vida é dar tempo de volta para as pessoas, né? Quando alguém desmarca uma reunião, quando você fala, ufa, ganhei tempo. Então, o tempo é uma coisa que está ficando muito escassa. Então, se a gente faz o processo com uma cadência certa, num tempo certo, dando retornos, eu acho que isso é um erro que muitas empresas estão fazendo ainda e que deveria parar. E tem também um monte de aplicação de uns testes, uns negócios sem sentido, que você fala, tá, mas vai fazer o que com isso, entendeu? Para que é isso? Como é que isso entra na minha avaliação? E aí a pessoa te manda... Então, essas coisas eu acho que acabam sendo pequenos arranhões que se faz ao longo do processo e que, de repente, você pode desengajar uma pessoa, né? E perder um talento nisso. E aí, só para fechar um pouco, falando um pouco também de perspectiva, quando você entra num processo, e eu falei um pouquinho disso, na perspectiva, né, de crescimento acelerado, eu acho que a pessoa tem que entender o talento, ou quem você está procurando, tem que entender qual é a real perspectiva de crescimento, porque o que está sendo acontecido? É uma troca de risco. No final do dia, é uma avaliação. Eu tenho um risco aqui que eu conheço e eu vou ter que calcular por uma troca por um risco que eu não conheço. Então, você tem que dar insumos ao longo do processo, que eu vejo isso sendo feito muito pouco, sobre os riscos, tanto da empresa ou quanto da vaga. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser trazido, talvez não num tom de alerta, de perigo, mas isso precisa, sim, ser trazido na mesa, o que você vai estar comparando, para ajudar o candidato a fazer essa comparação. E eu acho que isso também as pessoas podem fazer um trabalho melhor nessa parte. Eu não vejo um grande trabalho ainda sendo feito. Maravilha, Francine. Um ponto que eu vejo que está por trás desses três erros que você mencionou, me parece ser um erro que eu vejo acontecer muito, que é o erro do cachorro de 2 donos, ou de 3 donos, né? Quer dizer, o recrutador ele não se colocar na posição de dono da vaga, ele achar que o dono da vaga é o cliente, né? O cliente interno, né? E isso causa, na minha visão, um efeito em cascata de desgovernança, que gera falta de feedback, gera falta de clareza nas etapas, porque aí você vira um processo errático, onde o cliente interno cria processos erraticamente, né? Sem aviso prévio, sem planejamento, e aí vira aquela bola de neve de etapas que não tem fim, onde você não consegue alinhar com o candidato, onde começa, onde termina os tempos e movimentos, né, da coisa, né? Então, acho que também um aprendizado que existe o recrutador ele se colocar como dono da vaga. A vaga é sua, não é do cliente interno, né? Portanto, você que tem que zelar pela coerência, você que tem que chamar a responsabilidade de, se pedirem um teste que não tem validade estatística, /científica, ou uma etapa que está exageradamente sobreanalisar o do candidato, né? Puxa, ele vai passar por 10 entrevistas. O recrutador ele assumir para ele a responsabilidade de juntar as partes e dar coerência ao processo, né? Exato. Como dono da vaga, efetivamente. Até porque, no final do dia, os KPIs, as metas da vaga são deles, né? São dele, né? Ele que vai ser cobrado e que vai ser remunerado
depois pelo resultado da eficiência da vaga, né? Então, nada mais claro do que isso para mostrar que ele é efetivamente o dono da vaga, né? Na verdade, ele é a cara da empresa, né? Ele representa, ele tem que ter esse senso de responsabilidade, porque para o candidato, para aquele talento, ele está sendo a cara da empresa naquele momento, e ele tem que carregar isso com muita responsabilidade e muito orgulho, né? E se sentir muito empoderado de fazer as conversas, de tomar decisões, em algum momento que ele percebe que isso pode estar manchando um pouco a marca empregadora, ou que isso vai, sei lá, esbarrar lá na frente com alguma percepção errada de carreira. Então, ele realmente precisa se sentir como o grande mestre de cerimônias, né? Assim, eu costumo brincar que um recrutador, ele é o grande mestre de cerimônias. Quem vai finalizar a cerimônia para ver se é aquilo que vai fazer, né? Vamos supor, fazer um casamento aí, quando você vai casar com seu significant other, né? Escolher se a pessoa ou não, a escolha, no final, realmente é a do gestor. Mas o caminho todo para chegar nessa escolha é a responsabilidade da área de TA. E até o alinhamento de expectativa, né? Que eu também entendo como um dos grandes erros da área de TA, né? Que é os conceitos de gestão de satisfação de qualquer negócio, qualquer área, envolvem muito alinhar a expectativa, né? Então, você prometer 8, entregar 9, o cliente está satisfeito, né? Você prometer 9, entregar 9, o cliente está mais ou menos satisfeito. Quer dizer, você entregou a mesma coisa e o resultado foi completamente diferente. Eu acho que é trabalho do recrutador nivelar muito bem a expectativa. Como que é o cliente interno? Com quem você vai trabalhar, né? A cultura da empresa é assim. Nessa área, muda alguma coisa? Não muda? O que você tem que esperar do teu trabalho, né? Eu acho que também esse pré-onboarding, eu acho que é algo que eu vejo também os recrutadores negligenciarem muito, e é uma atividade que vai repercutir frontalmente na retenção, no engajamento, né, na reputação da marca empregadora, né? Então, teria esse trabalho residual, que é quase os finalmente da vaga, que é alinhar bem a expectativa do que tem de fato pela frente, né? Só para completar um pouquinho isso que você está falando, uma coisa que também pode ser um erro muito, muito grande falando de alinhamento, o primeiro papel é a liderança tem que estar engajada. Assim, a área de Talent Acquisition é quem vai te trazer, mas a liderança tem que estar super engajada nesse recrutamento. Os painéis de entrevistadores têm que estar engajados nesse recrutamento. Eles têm que saber do que nós estamos falando, com quem nós estamos falando, se preparar para essa conversa, para a entrevista, porque essa falta também de preparo fica super clara para o candidato do outro lado ali, né? Então, eu acho que assim, esse papel da liderança é muito importante para evitar também erros, né? No processo, a percepção errada que o candidato também vai ter, da liderança ou do gestor, enfim, quem tiver nessa conversa com o pessoal externamente. Muito bacana. Agora, entrando num dos temas que eu acho mais fascinantes, é a identificação dos melhores, né? Para começar, né, o que você concluiu que os grandes talentos têm em comum e que, portanto, devem ser o foco de avaliação ou de busca dos recrutadores? Os grandes talentos têm em comum. Eu acho que os grandes talentos têm em comum uma capacidade muito grande de se readaptar a mudanças. Então, assim, eles têm um conforto, eu falo, um conforto de navegar no caos,
né? E o caos não necessariamente significa que a empresa não tem estrutura, não tem processo, mas eu vou dizer, no caso da Único, a gente está em hipercrescimento. Ano passado, nós adquirimos 3 novas empresas. Esse ano, a perspectiva de crescimento também é enorme, tanto de negócios quanto de contratação de pessoas. Então, esse ambiente assim, a certeza que você tem é que alguma coisa vai mudar, esse conforto de você ter que, assim, a nossa estabilidade é que vão vir mudanças, né? É isso que é o ponto, que eu acho que eu vejo as pessoas que têm realmente um grande talento a ficarem confortáveis. É o que eu falei um pouquinho antes, essa tranquilidade em recalcular a rota sem perder o norte e fazer caminhos alternativos, porque veio alguma outra prioridade ou alguma coisa, só que meu norte está ali e eu não vou perder o olho no que eu tenho que entregar. E não ser engolido por uma avalanche de coisas operacionais, de coisas táticas. Toda área tem, todo mundo tem, todo trabalho tem as coisas operacionais, as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Mas saber medir essa quantidade de tempo que eu estou medindo e estou me distanciando aqui do que eu tenho que chegar, isso, para mim, é um olhar de um cara que é um talento, porque o talento, ele vai, ele olha e ele puxa todo mundo de volta. Ele vai falar, pera um pouco, gente, tá bom, tudo bem, mas nós já passamos aqui 3 meses fazendo esse negócio, já foram 3 meses do ano, esse outro aqui, que é a nossa rota, que é o nosso norte, nós temos que entregar. Então, vamos voltar. Então, eu vejo essas pessoas fazendo isso. Então, isso, para mim, esse tipo de postura e de posicionamento, eu acho que é um diferencial assim muito muito grande, né? A outra coisa é essa capacidade que esses talentos têm de buscar ajuda sozinhos ou de buscar soluções. Eles não ficam parados esperando. Mudou a rota, mudou o objetivo. Eu cheguei nessa empresa agora. O que eu vou fazer? Ninguém me fala o que eu tenho que fazer. A pessoa, ela tem essa inquietude, porque ela tem essa fome de saber, ela tem essa fome de aprender, ela tem essa vontade de fazer parte logo, de pertencer logo, de já querer contribuir logo. Então, às vezes, se atropelando uns, às vezes, e muitas vezes cometem erros que são importantíssimos para o aprendizado, e isso aqui na Único a gente valoriza e a gente respeita. Né? A nossa preocupação é criar um ambiente seguro para que o erro seja permitido e rapidamente incorporado com novos aprendizados e difundido isso para a gente faz outros erros, aqueles a gente já não faz mais. Então, esse tipo de racional, eu acho que é a coisa que de fato vai comparar talentos, porque se você começa a comparar as pessoas separadas, eu não sei se te diz muita coisa, entendeu? Ela não te diz muito, porque o impacto que uma pessoa pode ter no negócio é super grande, mas o espírito que tem que ter em prol do maior, da organização, é esse que eu vejo que é a grande medida das pessoas que começam a se destacar dos outros. Né? Elas param de olhar só, né, esse conforto de navegar nesse ambiente que muda e não olhar só o seu contexto único e estar sempre com o olhar onde é o norte e como é que eu vou ajudar para chegar lá. Muito bacana. Um conceito que eu acredito que conversa muito com esses pontos que você mencionou e que eu particularmente gosto muito quando fala de talento é o conceito do Jim Collins, né? Do líder nível 5 dele, que ele menciona que, partindo de um estudo estatístico com as empresas que mais cresceram de uma forma consistente na Bolsa Americana durante 15 anos, ele foi estudar, né, o que os líderes dessas empresas, o que os talentos dessas empresas tinham em comum, e ele identificou somente 2 coisas que perpassavam todas as 70 empresas que tinham tido uma performance acima da média
no parâmetro que ele adotou, né, para identificar os outliers, né? Uhum. E ele identificou como sendo a determinação ferrenha e a humildade, né? Quase franciscana, né? Então, eu acho que, quer dizer, na determinação entra muito esse ponto que você mencionou, da adversidade, do mar revolto, da incerteza, né? E no que toca à humildade, eu diria que essa abertura para aprender, para ouvir, para estar errado, para errar. Isso. Então, dentro da minha carreira também como headhunter, eu vi muito disso na prática, né? Que um grande talento é a junção dessas duas coisas, principalmente. E adicionaria esses pontos que você trouxe, que eu acho que o Jim Collins empacota. Na verdade, você já se antecipou, você mencionou coisas totalmente em linhas, né, com esse conceito dele. Adicionando a isso, eu colocaria também o raciocínio lógico, né? Sim. Com uma certa precaução em relação ao nível do cargo, porque os estudos já apontam que a lógica ela é inversamente proporcional ao nível hierárquico, a importância da lógica, né? Então, quanto mais alto cargo, mais importante a lógica, Sim. quanto mais para baixo, menos. Mas eu também acrescentaria a lógica como um ponto, um fiel da balança, né? Porque no final do dia, Fran, você trouxe aqui muita coisa da Único, né? Do crescimento exponencial, compra de empresa. O mundo corporativo está virando um ambiente extremamente complexo, em termos de funções. E essa complexidade exige essa visão analítica rápida, né, de contexto, de problema-solução, de causa-raiz, né? E aí eu acrescentaria só no teus pontos essa questão do raciocínio lógico também. Não sei se você concorda. Não, concordo plenamente, que é a perspectiva sobre como você resolve um problema. Né? E é por isso que, para mim, eu falei um pouquinho antes, assim, às vezes umas aplicações de uns testes, eu falo, mas esse aí é o problema que esse teste vai resolver na minha empresa? Então, qual é a lógica de eu aplicar isso? Então, é muito mais sobre ver como que a pessoa traria, qual é a perspectiva, né, dentro de um obstáculo, de uma barreira ou de um problema, efetivamente, qual é a forma que essa pessoa encontraria de começar a resolução disso, é fundamental para que a pessoa consiga, de verdade, se destacar e sair ali às vezes de ficar rodando, às vezes em volta em círculos, e falar, não, é por aqui, ou podemos olhar isso aqui. Então, isso com certeza está meio que implícito, né, nessa parte dos talentos, realmente. Maravilha. Para finalizar nossa primeira parte, aí em seguida já ir para dicas práticas tuas em como elevar o nível da governança em relação a atrair e reter talentos, eu queria queria te perguntar sobre o principal erro que você viu as empresas cometerem nessa parte de comparar candidatos. Você já mencionou os testes ali, né, testes ambíguos e sem validade estatística. Não sei se seria o principal erro que você viu, teria algum outro? Então, o erro, né, de identificar os melhores, eu acho que a primeira coisa é você não perceber, dentro do processo, as diferenças importantes que tem que existir para que aquilo que eu tinha falado no começo, a combinação seja mágica, né? Então, você sempre criar um conceito em inglês, não gosto de ficar falando em inglês one size fits all, mas assim, o cara ideal para ser um desenvolvedor tem que ser isso, isso, isso e isso, e se não tiver, tchau, não serve. Isso é um erro para mim seríssimo. Por quê? Porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem a sua magia. Eu realmente acredito que existe dentro de cada um uma coisa que a gente faz melhor que qualquer um nesse mundo. Isso, para mim, Então, a gente não conseguir extrair ou a gente não acreditar que isso não existe nas pessoas, esse, para mim, é um erro muito sério que você vai deixar passar pessoas importantíssimas que podem contribuir de forma infinitamente grande, se contratadas dentro de casa, porque você está simplesmente balizando com coisas que tem.
Então falar assim, mas por que a gente vai olhar isso agora? A gente sempre fez assim. Exato, não é para fazer mais sempre assim. O mundo não é sempre o mesmo. As coisas não são sempre as mesmas. As pessoas não querem sempre as mesmas coisas. Então, é isso. E aí, pegando um gancho nisso, nesse contexto, você, como talent, né, ou o recrutador, ou o gestor, a gente não perceber o que o talento está procurando, o que ele está valorizando naquele momento, porque não é que a pessoa não. Isso são contextos de vida, né? Uma pessoa recém-formada ou com pouco tempo de casa, ela tende a valorizar algumas coisas. A pessoa que está começando uma família, ela valoriza, por exemplo, outras coisas. A pessoa que está mais avançada, então, você não perceber essas nuances, esse, para mim, é o maior erro que a gente pode cometer numa atração de talentos. Não perceber e não endereçar. Porque às vezes você percebe. Eu percebi, mas aí como você vai endereçar? Né? Como é que você endereça isso no processo e fazer com que isso seja uma evolução? E essa falta de percepção, isso é um erro, para mim, muito, muito sério. Maravilha. Fran, agora chegando na parte das dicas e recomendações tuas dentro do tema. Para começar, para os RHs que estão começando no tema da atração de talentos, o que é mais importante fazer para ter ótimos resultados, na tua opinião? Assim, eu acho que não tem muito receita de bolo, tá? Para isso, sinceramente. Eu acho que assim, a junção de um trabalho com transparência, com propósito, com significado, isso é muito importante. Eu acho que cada um, antes, né, de você começar, você tem que ter uma proposta de valor. A proposta de valor tem que estar clara para quem está participando desse processo. E essa conversa tem que acontecer, não é uma vez. Ela tem que ser validada, né? O recrutador vai falar isso, ou um outro entrevistador vai falar isso. Então, assim, ela tem que continuamente ser validada e reconversada, porque cada um vai trazer essas perspectivas sobre os mesmos valores, são as vivências que as pessoas têm sobre os mesmos valores e mesmos conceitos. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, porque é aquilo que eu falei, é o que está na entrelinha que vai ajudar o candidato a medir o desafio que ele vai querer aceitar ou não, se ele vier a receber uma oferta daquela empresa. Perfeito. Para quem está estruturando ou tentando melhorar o processo de atração de talentos, quais são as etapas de recrutamento que você recomenda serem seguidas? Bom, primeira coisa que eu falei, construir uma marca empregadora, qual é o valor, né? Qual que é o teu value proposition, qual que é a tua proposta de valor. Então, acho que é teu primeiro passo. Um segundo passo também, eu acho que tem que ter um grande alinhamento de prioridades que são, porque assim, se você vai perguntar para um gestor, tá? Quantas vagas você vai precisar para entregar esse trabalho? Provavelmente ele vai saber quantas pessoas ele vai precisar para entregar aquele trabalho. Se você fizer a pergunta, qual é a cadência de contratação, o que vai vir primeiro, poucos vão saber te responder. Então, eu acho que essa conversa sobre eu entendi quantas são, eu entendi o que você precisa, qual é a sua prioridade. Então, essa conversa de prioridades do negócio com relação à limitação que você tem de tempo e de busca e da própria existência do teu time, a própria existência de budget. Você às vezes fala, não, mas eu vou contratar um budget, vou contratar o Rodrigo para me ajudar aqui no meu processo. Tudo bem, só que também vai exigir uma priorização em relação a outras coisas. Então, essa clareza de prioridades e os porquês, né? Então, essa combinação entre o negócio e a área de Talent Acquisition tem que ser muito alinhada, porque um processo de busca, às vezes você tem um processo
o mesmo perfil para várias vagas, e aí está sendo investido um tempo ali, aí a pessoa vem e fala, então, não quero mais essa vaga, essa daqui. É outra pesquisa, é outra busca, é outro negócio, a coisa começa do zero. Então, essa conversa tem que estar muito afinada, né? E eu acho que, assim, um canal bem atrativo, né, de comunicação, né, fazer uma comunicação bem constante, divulgar essas vagas. Eu adoro quando a gente coloca gestores convidando para participar do processo, faz um videozinho, olha, minha vaga é isso, eu sou fulano. Fica humano, né? Humanizar, eu acho, o processo, você trazer esse olhar, né, do humano, que não fica assim, a empresa lá longe, não, é essa pessoa aqui que está contratando, ele falou isso, isso. Então, isso é legal. Eu acho que são coisas que podem, ajudam, né? Todas se conversam, né? Fazem uma conversa harmoniosa aí, para quem está começando. Muito bacana. Agora, na parte de comparar e escolher os melhores, quais as etapas que, no teu entendimento, mais funcionam para isso? Olha, Rodrigo, vou ser muito sincera com você. Eu acho que ainda não existe nada que substitua uma boa entrevista. E uma boa entrevista, ela tem que ser feita por todos. Então, a boa entrevista, ela vem do conhecimento do candidato, ela vem de dar espaço para o candidato contar o que ele tem, de você estar pronto para fazer as perguntas que você quer saber, né? Você ter, por exemplo, uma boa régua para comparação para todo mundo, ter uma delicadeza, às vezes, de dividir os entrevistadores, cada um perguntar um pedaço do conhecimento, que depois junto chega-se num consenso, para também não fazer o candidato ter que contar sempre a mesma história para todo mundo, porque isso também é uma coisa bem, bem cansativa. Fazer com que essas entrevistas sejam poucas, mas efetivas. Eu não acho que você precisa ter 10 entrevistas, 8 entrevistas para você conhecer uma pessoa. Se você fizer 4 boas entrevistas, com entrevistadores preparados, mandar informação para o candidato antes, para ele, quem é a pessoa que ele vai conversar, o que essa área faz, para ele também vir com perguntas consistentes para você, que vai dar tempo de preparar. Então, eu acho que esse é um caminho ainda que, assim, eu não consegui ver ainda nada substituído. E uma entrevista que hoje em dia foi substituída muito pelo virtual, mas sempre que possível, sempre que melhor, a pessoal. Isso acho que já não faz mais parte da nossa realidade, mas virtualmente eu acho que a gente já conseguiu formas e ferramentas bem legais para que a gente possa fazer boas entrevistas, né? Então, e eu acho que aí, pegando, só para fechar um pouco isso, um complemento, eu sou muito fã de cases, né? Então, aplicar realmente fatos de resolução de problema, né? Mas aí eu acho que vem uma coisa para complementar no final, não muito uma coisa que seja sem conexão com o resto, entendeu? Perfeito, perfeito. Por fim, uma pergunta que não pode faltar, né, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é sobre diversidade e inclusão. Que dicas que você dá para garantir que um recrutamento e seleção seja inclusivo e diverso? Bom, a primeira coisa, a gente tem que combinar com o gestor da vaga, que a gente vai fazer um painel diverso e que esse gestor tem que estar onboardado, ele tem que estar comprado nessa linha. Por quê? Porque trazer um painel diverso, apresentar um painel diverso, ele pode demorar mais do que você ir nos lugares óbvios. Por quê? Porque as pessoas dentro dessas minorias subrepresentadas, muitas vezes elas não estão nem olhando para a tua empresa. Muitas vezes ela fala, não vou nem me candidatar para essa empresa, porque eles nunca vão me chamar.
eles nunca vão olhar. E aí, o trabalho de busca e de convencimento de que sim, aqui tem lugar para você, sim, aqui existe uma mentalidade aberta de inclusão de todos, é um trabalho muito importante. Então, trazer o gestor para essa conversa, para que ele não esprema o processo com tempo, e sim com o melhor talento, o mais diverso pipeline possível que a gente possa apresentar, para mim, esse é o primeiro passo. Depois, eu acho que são as pequenas nuances dentro do processo de recrutamento que vão fazer toda a diferença se você quer atrair as pessoas de grupos subrepresentados. Começando com uma linguagem neutra em job description. Então, assim, hoje tem infinitas ferramentas que você pode revisar o teu texto, a tua descrição da tua vaga, né, para não ficar falando o termo em inglês de novo, a descrição da tua vaga, que vão mostrar para você se você está fazendo uma linguagem mais feminina, mais masculina, uma linguagem neutra. Então, assim, ter uma linguagem neutra quando você vai postar essa vaga é essencial. Ter um olhar, como eu falei um pouquinho antes, novos lugares de buscar, novas fontes de buscar, entrar em grupos de conversa que a gente não faz parte. Né? Que a gente não faz parte, por quê? Porque eu, por exemplo, como uma mulher branca hétero, eu não faço parte das conversas das mulheres negras e nem das mulheres gays, trans, eu não faço parte, mas eu poderia fazer. Só que como eu entro nessa conversa? Né? Então, você criar espaço para você entrar nessa conversa e você mostrar dentro desses grupos que existe oportunidade dentro da empresa. Então, aumentar o teu campo de busca nisso. E acho que a terceira coisa é quando você finalmente conseguir trazer esse grupo para conversar, eles têm que se enxergar dentro dos painéis de entrevistadores. Eles têm que se enxergar dentro da empresa. As pessoas que estão fazendo essa entrevista, elas têm que fazer parte, elas têm que ser parte do mesmo grupo subrepresentado, porque senão eles não vão se enxergar, porque senão vai parecer toda uma história que a área do TA está contando, e aí, chega lá, só tem pessoas que são de uma maioria que ele está acostumado a ver, não tá? Então, essa conversa de diversidade, essa identificação visual e de ideais e de histórias comuns e de dores comuns e de alegrias comuns, conquistas, tem que existir no processo da entrevista, porque senão ela não traz ela não é genuína, ela não traz uma legitimidade no ponto de vista de, olha, não, legal, eles me falaram que lá existe espaço, eles me falaram que eles são inclusivos, me parece que tem um cheiro de uma empresa que está realmente num nível de aprendizado para ser mais diversa, mas eu não estou enxergando. Então, isso é importante. Né? Maravilha. Muito bem, Francine. Chegamos agora ao final do programa. Eu queria te agradecer muito pela tua participação. Um prazer te receber aqui. Para quem está acompanhando o programa até aqui, não deixa de se inscrever no canal da ForSales no YouTube ou na playlist do programa na sua plataforma de podcast preferida para receber em primeira mão os próximos episódios. Nos vemos lá. Um abraço a todos.